Queria mandar um recadinho especial para quem está nos assistindo pela internet e está de licença coronga. Está em casa nesses últimos dias, que Deus abençoe você. Graças a Deus a gente tem visto a recuperação de muitos dos nossos irmãos. Você que está aqui no templo e está recuperado, igual o Daniel está de volta aqui, a gente não sabe, mas passou um tempo em casa. Nós agradecemos a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, amém? Está feliz? Manhã de calor no Rio de Janeiro, você que está longe daqui da gente, mas um dia muito abençoado, porque Deus está aqui, e Deus vai falar no nosso coração, eu creio nisso. Nós vamos ler o texto, diz assim: se algum de vocês tem queixa com outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes, que são da igreja, mesmo que sejam de menos importantes. Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai a outro tribunal contra outro irmão e diante dos descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Porque vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, e isso contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos lendo nesses últimos dias e comentando a respeito do livro de Corinto, de 1 Coríntios. Na quinta-feira passada, nós conversamos sobre a imoralidade na igreja de Corinto e nós falamos sobre a disciplina bíblica. E nós falamos que a disciplina é sim uma coisa que está na Bíblia. Embora na nossa cultura, nos dias de hoje, nós não queremos ser disciplinados. Nós não queremos ser corrigidos. Cada um quer viver a sua própria maneira. E a igreja de Corinto estava acontecendo um fato muito terrível, a ponto do apóstolo Paulo dizer para aqueles irmãos que um filho estava saindo com a mulher de seu pai, e a igreja estava orgulhosa disso. Não tinha lamento, não tinha choro, não tinha arrependimento, a igreja não estava cuidando do pecador. E agora Paulo continua dizendo, num texto bem pesado, que existe confusão no meio da igreja de Corinto, a ponto desses irmãos pegarem uma causa e levarem essa causa para a justiça comum, a justiça do mundo. Ou seja, um irmão brigou com outro irmão, em vez deles resolverem ali, eles levaram lá para fora para tentar resolver essa questão. Eu queria focar até o versículo 9, o versículo 11, né, nessa parte da manhã. Talvez a gente continue do 12 em diante à noite, mas o texto que nós lemos nos diz sobre algumas coisas. E em primeiro lugar, ele nos diz sobre o papel da igreja no mundo. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus diz para nós que nós somos o quê? O sal da terra, mas e se o sal perder o seu sabor, como nós podemos o quê? Restaurá-lo? Não existe, não adianta existir o sal se esse sal não tem aquilo que é a sua função principal, que é ter sabor, é conservar. Nós também somos a luz do mundo.
O texto continua dizendo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre o quê? Sobre um monte, ou seja, ela está lá em cima, todo mundo está vendo, porque ela tem influência, ela tem destaque, ela tem lugar de primazia, ela é difícil de ser atacada pelos inimigos, porque ela está lá em cima, no monte, não tem como se esconder. E é por isso que a Bíblia o tempo todo usa a linguagem do sal, depois usa a linguagem da luz, para dizer que não tem como esconder aquilo que é a igreja, porque a igreja foi fundada por Jesus na comunidade dos seus discípulos, para ela exercer influência sobre as outras pessoas. A igreja não existe para sofrer influência, mas a igreja existe para influenciar. E como que a gente influencia? É tomando mais poder, é tomando riqueza, é tomando as coisas? Não! Mas é cumprindo a ID de Jesus, sendo amor para aqueles que estão perdidos, alcançando aquele que está lá fora, restaurando a vida daquele que precisa. A igreja existe para fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus pregava, Jesus ia, Jesus curava, Jesus levava alento, e a igreja precisa ir, pregar, curar, levar alento, e é por isso que nós fazemos um monte de coisa. Na igreja nós temos pregação, na igreja nós temos evangelismo, na igreja existe ação social, onde nós entregamos um pouco que nós temos para aqueles que precisam mais. A igreja, ela vai até os presídios, ela vai até o orfanato. A igreja existe para cumprir aquilo que Jesus fez enquanto ministério. É para isso que a igreja existe. Mas aqui nós temos um grande problema, porque a igreja é maravilhosa. A igreja, e quem convive nela desde muito tempo ou pouco tempo, consegue perceber que existe crescimento espiritual dentro da igreja. Amém? Você cresceu depois que você está na igreja. Você aprendeu, você ouviu palavras que te incentivaram, você ouviu palavras de exortação, você abençoou a vida de alguém, você foi disciplinado de uma certa forma, você aprendeu a lidar com pessoas, mas a igreja também existe tensão. Porque todo lugar onde existe mais de uma pessoa junta, existe o quê? Conflito. E para ser bem sincero, eu acho até que se não tiver mais de uma pessoa, tem conflito assim mesmo, porque a gente tem conflito dentro da nossa própria cabeça. Você já se pegou querendo fazer uma coisa ao mesmo tempo não querendo fazer? Tem conflito dentro da sua própria cabeça. Você não sabe se você vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente, para trás. Você não sabe se você tem que decidir ir ou voltar. Se você fala ou deixa de falar. Dentro de você existe conflito. O que dirá do lado de fora? Nós temos um grupo bom aqui, mais aqueles que estão na internet. Se todo mundo for conversar sobre um assunto, se bobear vai sair 1000 opiniões diferentes. Por quê? Porque nós somos diferentes. E a igreja é assim. A igreja, ela é o lugar onde nós podemos encontrar com Deus, mas também a igreja parece que, como já dizia um autor há um tempo atrás, a igreja parece ser uma fábrica de reciclagem de lixo, aonde nós todos somos o lixo e estamos sempre em quê? Em reciclagem. Ao tempo todo nós estamos em mudança, o tempo todo nós estamos sendo trabalhados por Deus, e nós temos essa capacidade dada por Deus e pelo Espírito, de ao mesmo tempo que a gente erra, nós somos santificados e justificados. Você já percebeu que quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, geralmente a gente percebe que isso é processo de Deus nas nossas vidas? O deserto é um processo de Deus na vida do povo de Israel. O povo estava em Israel no deserto simplesmente para sofrer? Não. O povo estava em quê? No deserto, caminhando, participando das coisas, vendo Deus agir, tendo milagre, errando, caminhando. Era uma forma didática de Deus estabelecer aquilo que Ele queria para o povo, além do povo de Israel, mas depois para as nações, e chegou até nós. E isso não é uma coisa que acontece só agora. Isso é uma coisa que já existia. E a Bíblia vai dizer que na igreja de Filipe existiam duas mulheres, Evódia e Síntique. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, essas mulheres não concordam com a outra e não concordam com o Senhor. Os próprios líderes, em Atos do capítulo 15, vai mostrar que, olha lá, eu rogo que Evódia e também a Síntique, um parênteses, bom nome para você botar nas suas crianças, hein? Evódia e Síntique, que vivam em o quê? Harmonia no quê? No Senhor. Alguma coisa está acontecendo. O texto de Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao 40, vai falar de Paulo e Barnabé, que o quê? No meio de uma viagem, o quê? Missionária, os dois têm um desentendimento, e esse desentendimento dura por algum tempo, a ponto de Paulo, quando está mais velho,
Paulo chega a dizer assim, olha, traz de novo ele lá para ver se a gente acerta as arestas. E Paulo já estava bem velhinho. O que significa que tinha desentendimento no meio da igreja primitiva? Tinha. Eu confesso que eu acho um pouco engraçado quando as pessoas falam assim, nós precisamos voltar a viver como igreja primitiva. Até a página 2. Porque a igreja primitiva tinha conflito, a igreja primitiva dividia tudo em comum, você vai liberar a sua casa para todo mundo viver lá dentro, todo mundo... É desse jeito. A igreja primitiva, todo mundo um vivia junto com o outro. A igreja primitiva era uma coisa completamente diferente da existência que nós vivemos hoje. Mas na igreja primitiva, e as pessoas que falam isso, falam por isso, tinha também o poder de Deus. E parece que nós nos esquecemos que mesmo que nós estamos vivendo esse tempo maluco, esse tempo meio esquisito, esse tempo pandêmico que já está durando, nós ainda estamos vendo o poder de Deus. Nós precisamos crer que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda usa as pessoas, que Deus ainda está manifestado com o seu Espírito nas nações, controlando todas as coisas. Então nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que mesmo com todo esse tipo de situação grave, as coisas continuam caminhando porque Deus não nos abandonou. E a situação em Corinto era grave por causa das contendas que existiam dentro da igreja de Corinto. Você que está vindo direitinho aí, você tem vindo que desde o primeiro capítulo, o apóstolo está jogando água em vários incêndiozinhos que estão acontecendo lá dentro. E nós estamos estudando porque nós estamos vendo que mesmo em meio às contendas, mesmo em meio até aqui, pessoas que são arrastadas para o tribunal que existe do lado de fora para resolver coisas da igreja, Deus ainda continua fazendo maravilhas. E vamos continuar. O versículo 1 diz que como ousa apresentar essa causa para ser julgadas pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos. Paulo está preocupado com os irmãos da igreja por causa dessa contenda que existe dentro da igreja. Paulo ainda está preocupado com esses tribunais, porque quando existe uma contenda dentro da igreja, um problema aqui, e é levado lá para fora, o que acontece lá fora? O pessoal lá fora fala de quem está aqui de dentro. O pessoal lá de fora não quer participar das coisas que estão aqui dentro. Porque ninguém quer participar de uma igreja que vive em contenda. Ninguém quer participar de um grupo de pessoas em qualquer lugar da terra que só fica brigando. Porque de briga a gente já não suporta mais. De briga nós estamos cansados. Nós queremos ir para um lugar onde nós podemos ouvir uma voz de reconstrução para as nossas vidas, uma voz de alívio, uma voz de tirar os nossos fardos, literalmente, e nos santificar. Porque se nós viemos para a igreja para brigar, meus irmãos, aí é melhor ficar em casa, né? É ou não é? E é exatamente isso a preocupação de Paulo. Ele diz aqui que isso era sério. O versículo 5 ele diz, olha, digo isto para o quê? Envergonhá-los. Toda vez que a igreja entra em contenda um com o outro, essa atitude envergonha não só a igreja, mas aos crentes, e nos traz vergonha para aqueles que estão lá de fora. O apóstolo está dizendo que vocês não são suficientes, meus irmãos, para julgar uns aos outros. Será que se nós arrumarmos aqui uma dissensão, um problema, nós vamos botar um ou outro na justiça? É isso que está acontecendo. Para que o juiz que não é crente resolva um problema que é dos crentes. Você já percebeu que de vez em quando você se pega, ou pega alguém crente, falando mal da própria igreja e do próprio pastor, para um não crente? É exatamente isso. Como é que você vai reclamar da igreja, reclamar do seu pastor, reclamar daquilo que foi pregado, ou do jeito que é feito, para quem está lá fora e que não é crente e já não gosta de vir? Pensa bem. Imagine se alguém te chamasse para ir numa festa e ele virasse para você, olha, rapaz, mas nessa festa eu vou te falar, hein, as coxinhas é tudo fria. Não tem coxinha nenhuma para começar. O Guaraná é o pior que tem. É horrível, tudo quente. Você não imagina, a música é uma barulheira danada, é uma confusão, você não escuta nada. E lá dentro, minha filha, tem um chefe de cozinha lá, que ele manda em todo mundo, briga com todo mundo. Você que é o cliente, ele mesmo assim grita com você, reclama, e você sai de lá e paga uma fortuna.
Você vai querer ir numa festa dessa? Ninguém vai querer. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Vocês estão brigando aí dentro. E vocês não são capazes de se resolver. Vocês estão querendo levar para o pessoal de fora a resolver? Não tem condição nenhuma. Vocês não estão percebendo que isso, e eu estou falando isso para trazer vergonha a vocês, porque isso está envergonhando a igreja. E olha, quando eu digo que isso está envergonhando a igreja, você deveria assumir para si a ideia de que isso está envergonhando você próprio, porque a igreja somos nós. E quando uma coisa envergonha a igreja, isso também te envergonha. Eu não sei você, mas quando alguém fala da igreja determinada coisa, tem hora que eu fico com vergonha pelos outros. Eu não sei quem é o pastor, o apóstolo, o bispo, eu não sei quem é, mas eu fico com vergonha só de ouvir. Parece que foi eu que fiz. E eu fico pensando assim, mas não sou eu, não fui eu. Só que, meus irmãos, é a igreja. E quando diz a igreja, o pessoal tem uma certa dificuldade em discernir o que é o quê. O pessoal coloca a gente junto com a Universal, junto com a Mundial, junto com a Igreja Católica, junto com a Igreja Metodista. É tudo a mesma coisa, eles não sabem. Eles falam assim, os evangélicos do Brasil. Nossa, mas evangélico no Brasil tem tanta diferenciação. Tem coisa que nem igreja aceita, mas eles botam a gente tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde existe muita igreja, mas nós vivemos num tempo quase que, na Europa, por exemplo, já é um tempo pós-cristianismo. Um tempo onde as pessoas já não gostam e não respeitam mais a igreja. A igreja hoje na Europa, em muitos lugares, é simplesmente museu. É simplesmente restaurante. Eu lembro de um lugar, lá na minha igreja de Mãe-Mirim, a nossa igreja nasceu numa casa, não tinha lugar para se reunir, e tinha uma pizzaria que fechou. Era pizzaria e boate. Pizzaria, 1 hora depois era boate. E a nossa igreja alugou aquele lugar depois. Então nós ficamos conhecidos com a igreja que nós viemos depois da boate da pizzaria, né? Aonde é a igreja? É lá no Sub-Zero. O Sub-Zero era a boate. E ficava aquela coisa, porque a igreja acabou assumindo aquele espaço. Mas isso tem acontecido de forma ao contrário, gente. A igreja perde o templo, perde os membros, esse templo se perde, e o que acontece? A igreja agora se torna uma outra coisa, aquele templo físico. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que envergonha a igreja, por isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo ainda continua no versículo 6, mas em vez disso o irmão vai ao tribunal contra o irmão, e isso diante aos, o quê? Descrentes. Quem faz isso, quem não percebe que isso está envergonhando a igreja, está cometendo uma tremenda falta de sabedoria. Você não pode jogar contra o seu próprio time. Tem como? Não tem como. De vez em quando, eu não vou falar meu time aqui para não criar polêmicas, não humilhar alguns irmãos que estão sofrendo já faz tempo. O meu time tem umas coisas esquisitas, umas coisas que eu não concordo de vez em quando, não. A última vez que eu fui no Maracanã, meu time estava lá 0-0, lá pelas tantas, e antes de acabar o jogo, o pessoal já estava azucrinando 1 ou 2 dentro de campo. Eu pensando, gente, deixa para o final. O pessoal já está jogando, terminando, o pessoal fica vaiando, gritando, aquela coisa toda. O pessoal do meu time é meio exigente de vez em quando. Chega até a ser meio enjoadinho, sabe? E o pessoal xingando o camarada que está dentro de campo. Eu fico pensando, gente, está jogando contra o próprio time. A pessoa, o jogo não acabou. Por que não termina o jogo para depois reclamar? É ou não é? A pessoa está ganhando 40 mil pessoas no ouvido falando que você é ruim. A coisa não vai. Mas graças a Deus, nesse dia, nós fomos vencedores para a honra e glória do Senhor. Só que não tem como você jogar contra si mesmo. Não tem como, não só tirando da ideia da igreja, você jogar contra a sua própria casa. O marido que sai da sua casa para falar mal da sua esposa, ele está jogando contra o próprio patrimônio. A esposa que só fica falando mal do seu marido para as vizinhas, para as amigas, para todo mundo que vê, ela não percebe que ela está falando mal de si mesma, porque a Bíblia diz que agora já não são mais 1 ou 2, mas são o quê? Apenas um, é uma própria carne, você está falando mal de si mesmo. Então, se a Dani está aqui, por exemplo, começar a falar que o Carlos é isso, que o Carlos é aquilo, que o Carlos é aquilo outro, a gente pensa assim, se ele é tão ruim assim, por que você casou com ele? Você que casou, não foi ninguém. Não tem sentido, falta sabedoria. Eu estou dando exemplo dos dois, porque não tem nada. O Carlos é
maravilhoso, só não é muito bonito, tá? Mas nós precisamos entender que a coisa não tem sentido. Imagina você reclamar da criação dos seus filhos, sabendo que foi você que criou os seus filhos. Não, porque o fulano é assim, fulano é assado, fulano... Mas quem criou o menino? Quem foi? Foi você. Você joga contra você mesmo. É uma falta de entendimento e de sabedoria fazer esse tipo de coisa. Não tem como, não tem lógica. E isso está acontecendo no texto. E o texto continua dizendo que o fato de haver litígio, o fato de haver confusão, o fato de ter entre vocês isso, já significa o quê? Coloca ali na tela para todo mundo ler junto. Versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa o quê? Uma completa derrota. Vamos ler isso junto? O fato de haver litígio entre vocês já significa... Tem como alguém sair ganhando com isso? Embora aquele irmãozinho lá foi lá para a justiça comum por causa de alguma coisa que aconteceu aqui dentro, ele reclamou de alguma coisa, ele acha que ele está no direito de receber alguma coisa. O fato disso ter chegado lá, os dois já perderam. É isso que o apóstolo está dizendo. Ninguém vai ganhar nada. E o que ganhar também não é o suficiente, porque já perdeu, já envergonhou a igreja, já envergonhou a si mesmo, já deu um sentimento de que não conseguiu resolver as coisas numa boa. O apóstolo está dizendo que o veredito final, ninguém ganha nesse julgamento, e no final tudo é derrota. E aí eu queria trazer isso para as nossas vidas, para que vocês e eu também possam olhar para nosso próprio coração, para perceber como nós nos comportamos em relação aos problemas que surgem no nosso dia a dia. O que o apóstolo está dizendo não é simplesmente que teve problema um com o outro. O que o apóstolo está dizendo é que essas pessoas aqui da igreja de Corinto, elas não sabiam lidar com o quê? Com problema, com diferentes opiniões, não sabiam lidar com uns com os outros. E será que a gente, no dia a dia, faz o quê? Será que a gente se descontrola? Será que a gente perde as estribeiras? Já viu isso? Não, mas eu sou muito controlado. Mas, de repente, quando pisa no meu pé, então você não tem nada de controlado. Você é controlado quando não tem acontecendo nada. Quando acontece alguma coisa que... A minha mãe até brinca assim. A gente vê que alguém é crente quando você bate a unha do dedinho, o dedinho naquela quininha, e você não fala nem uma coisa a mais. Dia desse eu estava ali, prendi o dedo na porta. A porta do carro. Fechei a porta, a Michelle está olhando para mim. Eu baixei a cabeça, a Michelle não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava até roxo. Ela, pastor, o que foi? Eu estou assim para ela, espera um minuto, Michelle. Espera um minutinho. Eu falei, Michelle, eu prendi o dedo. Ela, que isso, pastor? O senhor não falou nada? Eu falei, é claro. Eu dei uma controlada boa aqui. Eu não dar um berro aqui, bem alto, porque quase arranquei o dedo fora. Porque é na hora da crise que a gente faz o quê? Que a gente se descontrola. A gente parte para cima do outro, a gente solta aquela palavra. Na hora da briga que a gente fala um palavrão, é na hora da briga que a gente acaba agredindo o outro verbalmente, porque a agressão não tem a ver somente com o quê? Com a violência física, mas também com aquilo que nós falamos uns com os outros. É na hora da crise que a gente vê como as coisas acontecem. E é isso que o apóstolo está dizendo para nós. Esses irmãos de Corinto, no meio de uma dificuldade, eles não souberam sentar, conversar e resolver, mas partiram para a justiça comum e acabaram envergonhando a igreja. Será que nós temos levado um péssimo testemunho para aquelas pessoas que não são crentes? Você não percebe, mas as pessoas olham para você como sal da terra e luz do mundo, mesmo ela não crendo. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. O não crente olha para o crente, mesmo desconfiando, mas ele já parte do princípio que o crente deveria ser diferente. Ele parte do princípio, tipo assim, não, esse povo aí é um outro nível, outro tipo de gente. Mesmo eles não concordando e nem sequer crendo, eles são assim. Eu lembro quando a gente chega num lugar, por exemplo, a gente foi na creche
lá fazer a nossa o evangelismo e parte da ação social, a gente foi entregar os nossos brindes. Chega lá, a pessoa não é crente, recebe a gente com o maior amor, carinho. Ô pastor, chega aqui, ora por nós aqui. Eu não sei se o senhor sabe, eu não sou crente não. Mas tem como o senhor orar por nós aqui? Dentro da sala, não sei o quê? Por quê? Porque ela espera do crente o quê? Mudança. Ela espera do crente uma comunhão com Deus. Ela espera do crente uma transformação que às vezes nem ela mesma consegue entender. Ela não entendeu muito bem como é que funciona. Ela fala assim, o senhor tem um negócio aí, você podia me oferecer. É isso que acontece muitas vezes, gente. Você pergunta a pessoa, posso fazer uma oração por você? A pessoa não é crente. Ela fala assim, pode rezar por mim, sim. Ela não sabe o que é reza, o que é oração, o que é passe, o que é nada, mas ela quer alguma coisa que a pessoa está oferecendo. Só que quando se trata de crente em Jesus, que já tem uma certa dificuldade, um certo preconceito por parte de muitos, mas o pessoal já parte do princípio, tipo assim, você é crente e você deveria ser assim. E você não tem sido. E será que a gente, no meio do problema, a gente é assim? Será que nós nos comportamos como no relacionamento a dois, nos relacionamentos de marido e mulher? Será que nós estamos levando tudo aos pais e aos familiares? E isso é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande. O que acontece? Muitas pessoas casam, muitas pessoas acabam um relacionamento. Um dia desse eu ouvi uma palavra desse tipo, de uma pessoa que falou assim, não, eu só vou casar e tudo eu vou contar para minha família, independente do que acontecer. Só que isso vai gerar um probleminha meio grande às vezes. Meio grande. Se tudo que acontecer correr para a mãe e contar, a coisa vai ficar o quê? Estreita. Porque a Bíblia diz que casamento é sair da casa dos seus pais, da sua mãe, e viver com o quê? Com uma outra pessoa formando o quê? Uma outra família. A pastora, o senhor nunca casou e está falando isso. Eu nunca casei e estou falando isso. Mas eu estou cansado de ver isso acontecer na prática. E a Bíblia já diz que isso ia dar problema. É ou não é? Se a coisa for assim, brigou, for contar para a sogra, sogro, porque a família sempre defende o quê? O seu lado. A coisa não funciona assim. Será que a gente trata os nossos problemas de casa e leva para os de fora? Ô gente, eu estou cansado de ver e a gente tem que parar com isso no nome de Jesus. Nós estamos com um problema dentro de casa. Problemão. Aí a gente vai se consultar com uma pessoa que não tem condição nenhuma de resolver o nosso problema. E às vezes o remédio sai pior do que tudo. Porque a pessoa que não tem condição dá uma opinião completamente diferente. Gente, tem decisões da nossa vida que precisam ser tomadas por nós mesmos. Assumirmos a responsabilidade da decisão tomada e confiar em Deus, que Deus vai nos ajudar. Não tem como transferir a responsabilidade. E o apóstolo vai dizer isso aqui, ó. Por que vocês não preferem o quê? Sofrer a injustiça. Ou seja, por que vocês não preferem assumir a responsabilidade do problema, mesmo que isso vá trazer dano a você? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Está escrito aqui no versículo 7. Toda briga, todo mundo geralmente sai perdendo. Até quem acredita que ganhou. Numa discussão lá na sua casa, se você sair com um sentimento assim, nossa, eu ganhei a discussão, no final você perdeu também. Você perdeu tempo, você perdeu amor, você perdeu cuidado, perdeu carinho. Todo mundo no final saiu perdendo. Ah, pastor, botei fulano na justiça. Ah, eu botei o Léo na justiça porque eu acho que ele deveria ter me dado uma bala e ele não me deu. Botei na justiça. Aí no final da sentença, o juiz fala, ô Léo, você tem que devolver a bala para o Igor. No final das coisas eu perdi. Perdi tempo, perdi dinheiro. O dinheiro que eu gastei levando para a justiça comum, já tinha comprado a bala, já tinha resolvido. E a coisa não andou. E perdi um relacionamento. Será que a gente se comporta e a gente acha que está se comportando da maneira certa? Como é que nós enfrentamos as nossas crises no dia a dia? É isso que o apóstolo está dizendo. Mas o apóstolo está falando que existe um jeito de conciliar os nossos problemas internos. E ele vai continuar dizendo, ó, Paulo nos chama a atenção para algumas coisas que estão acontecendo para que nós possamos conciliar isso tudo. Em primeiro lugar, nós precisamos evitar os problemas e os danos dentro da igreja. A igreja não precisa de contenda, a igreja não é feita para isso, a igreja não é lugar para dar voz àqueles que gostam de contenda. Eu disse aqui na semana passada, tem gente que conta testemunho, porque aquilo não é testemunho, é testemunho,
E ela fala assim, eu matei mesmo 60 pessoas. E ela fala com a boca mais boa do mundo. Eu já vi isso acontecer na prática muitas vezes. Eu vou contar um exemplo aqui, que eu quero Deus que essa pessoa lá em Mãemirim não ouça. Eu estava na minha igreja uma vez em Mãemirim e pediram para dar um testemunho. O pastor deixou sem saber qual era o testemunho. Eu já contei essa história aqui uma vez. Tá eu lá, adolescente, sentado ouvindo. O diácono veio, o diácono, viu, irmão Fernando? Pastor, queria dar um testemunho. Pode vir. Aí veio o cara, um bitelo de um homem enorme. Eu queria dar um testemunho enquanto eu estava trabalhando de noite ali na festa da cidade. Tem uma festa lá em Mãemirim em setembro. Estava trabalhando lá de segurança. E eu fui pego pelos assaltantes e eles botaram a arma na minha cabeça. Eu pensei assim, olha, lá vem coisa grande aí. Eu pensando lá sentado, lá vem milagre daqueles enormes. Eu pensei, o assaltante falou que ia me matar, o assaltante falou que ia isso, o assaltante falou que aquilo, e ele botou a arma na minha cabeça. Eu pensei, o assaltante vai atirar na cabeça dele, a arma vai falhar, o assaltante vai ajoelhar no chão, vai se converter. Ele falou, pastor, mas graças a Deus, eu consegui chamar a atenção do assaltante para ele olhar para o outro lado. Eu peguei o cacetete que estava perto, eu dei na cara dele, pastor, e ele caiu lá do barranco afora, caiu lá dentro do rio. Fiquei pensando, gente do céu, que coisa! Glória a Deus, pastor, que eu dei uma cacetada na cabeça do bandido, o bandido caiu lá dentro do rio. Eu fiquei pensando assim, gente do céu, o que aconteceu com um bandido depois dessa? Como é que a gente se alegra? Olha bem, pensa comigo. Ah, pastor, mas o Deus deu oportunidade. Gente, pensa. Do mesmo jeito que Deus amava o diácono, Deus amava o bandido. Dá uma pancada na cabeça do bandido e sai correndo. Foi livramento? Foi, não foi, nem sei o que é. Foi livramento? Foi, mas e o bandido? Ah, bandido merecia, todo mundo merecia. A Bíblia diz que não há o quê? Um justo sequer. Esse é o tipo de testemunho que eu fico pensando assim, gente do céu, como é que faz? Vai para onde? A igreja não é lugar para você vir aqui, ou no púlpito, ou na vida comum, se alegrar com o que as outras pessoas sofreram. E esse meu pastor não sabia disso, porque se ele soubesse, ele não tinha deixado. Porque ele, por exemplo, tinha a maior crise do mundo, com as cacetadas do Faustão, que eu nem sei se existe mais, que agora o Faustão até para Band foi. Ele tinha crise, porque ele falava assim, as cacetadas, vídeo cacetado, é só gente sofrendo, é só gente apanhando, caindo, machucando, e a gente se diverte. A gente se alegra com o quê? Com a derrota do outro. Às vezes a gente vê um irmão passando por necessidade, dá um senso dentro da gente, de tipo assim, eu não falei? Bem feito. Mas ele também fez. Como assim bem feito? Como assim nós estamos nos alegrando que o outro teve uma derrota? Como assim a gente se alegra na necessidade e na dificuldade do outro? Eu confesso que eu tenho um pouco disso, e já fiz isso algumas vezes, quando esse pessoal anda de moto na frente da gente, gritando e empinando a moto. Quantas vezes eu falei assim, gente, esse camarada podia tomar um tombinho de leve, só para parar com isso? Já fiz. Mas isso é coisa de crente? Nem não. Isso é coisa da nossa cabeça. Porque a igreja não existe para agradecer a derrota do mundo. A igreja, ela existe para ajudar o mundo a se reconstruir. Não para acabar de derrubar quem está no mundo. Porque no final das contas, no final de tudo, todos nós temos derrota todos os dias. Todos nós falhamos, todos nós quebramos, todos nós fracassamos em A ou B, todos nós temos erros, falhas, problemas, dificuldades, a gente não sabe tratar os outros, a gente falha no nosso trabalho, a gente ou falha na família, a gente não consegue dar conta de tudo, aquilo que a gente acredita que deva dar conta, a gente não consegue avançar em tudo aquilo que nós sonhamos e planejamos, por quê? Porque nós somos seres humanos. Os maiores homens de Deus da Bíblia, os seus erros são contados em letras garrafais. O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, mas ele estava lá na morte de Estevão, sendo testemunha e aplaudindo a morte. Davi estava lá como um grande homem de Deus,
E Saul matou milhares, e Davi matou muito mais, milhares. Mas ele também é contado lá a história que ele estava lá no terraço, olhando a mulher no terraço, botou o seu homem na frente de batalha, e ele depois teve um filho com essa mulher, e o homem morreu. Ele cometeu um assassinato premeditado, para ficar com a mulher que não lhe pertencia. Esse é o mesmo homem de Deus que foi ungido quando era jovem. Aquele que não tinha sido escolhido, os seus irmãos, mas escolheram ele porque Deus havia selecionado. Moisés também tinha suas falhas. Não é à toa que ele mesmo o quê? Ele não chega lá, ele não vai para a terra prometida. Ele fica no meio do caminho. Elias tinha suas dificuldades, seus problemas. Todo homem de Deus tinha seus problemas. O único homem que veio e teve uma atitude reta diante a Deus e que a Bíblia diz que não pecou foi quem? Foi Jesus. É por isso que nós nos espelhamos em Jesus. É por isso que a Bíblia diz que a gente pode ser santo como Ele é santo, mas eu creio que Deus não quer de nós e não requer o tempo inteiro a perfeição, mas Deus requer de nós um aperfeiçoamento. Todo dia nós estamos tentando melhorar, todo dia nós estamos tentando nos santificar, todo dia nós estamos tentando nos resolver, todo dia nós estamos tentando avançar. O que nós não podemos fazer é o tempo inteiro nos encher de si mesmo. Porque quando a gente se enche de si mesmo, a gente não evita os problemas dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lugares. A gente quer resolver a coisa do nosso jeito, da nossa maneira, e isso só traz tragédia para as nossas vidas. As contendas não podem ser levadas para fora, gente. Você não pode sair daqui falando o que está acontecendo aqui, se tiver um problema aqui para o lado de fora. Eu lembro uma certa vez, nós estávamos na nossa igreja, num período de sucessão pastoral, período muito complicado, que a pessoa que estava tomando conta, viu um visitante entrar na igreja, teve que chegar para ela, porque ia ter assembleia logo em sequência, e virar e falar assim: olha, meu querido irmão, eu queria que você fosse embora. Eu vi. Por que ele fez isso? Porque sabia que a coisa ia ficar quente na hora da assembleia, que a pessoa ali, ia ficar totalmente escandalizada. E ela foi embora, e na hora que começou a assembleia, a chapa, gente levantando o dedo para a cara do outro, gente falando de chamar a polícia, gente... Que isso, pastor? Tem disso na igreja? Tem, infelizmente tem. Porque na igreja tem gente, e aonde tem gente, tem dificuldade. Você não pode ficar vindo para cá falar mal de quem está lá fora. Porque quem está lá fora precisa estar aqui dentro. Pastor, mas isso é certo? Não, mas acontece. Infelizmente, gente. Você não já se decepcionou com alguém na igreja? Quem já se decepcionou com alguém na igreja? Vou levantar a minha mão, eu, Igor. Todo mundo já se decepcionou. Ah, pastor, nunca me decepcionei. Graças a Deus, você passa no gabinete, depois faz uma oração por mim, porque eu quero ficar assim. Mas a gente se decepciona. Por quê? Eu decepcionei com a igreja? Não, decepcionei com a pessoa, e a pessoa está na igreja, eu fiquei meio sem graça de ir, fiquei meio mau jeito, aquela coisa, e no final, fiquei decepcionado. Você já ficou triste? Já ficou triste. Alguém deu uma palavra sobre o seu cabelo, você não gostou? Tem disso. Falou do seu peso, você também não gostou? Falou que você deu uma aula mais ou menos? Ué, o segredo para o fracasso é dar atenção a todas as vozes que existem no mundo. Não tem como a gente agradar todo mundo, gente. Não existe isso. A gente querer agradar todo mundo. Não tem como. Por quê? Porque nós somos de um jeito. Ué, se eu for para subir no púlpito toda vez pensando assim, nossa, vai ter um grupo na internet que eu não sei quem é, que às vezes não gosta de me ouvir falar, não gosta de que eu ouvir pregando, eu vou ficar com medo, eu não vou pregar nunca. Ou aqui mesmo, né? Se for na internet, porque eu não sei quem são, a gente só vê a quantidade, eu não vou pregar nunca. Mas nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é servir a Deus, independente das nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pastor, tem como ser crente fraco? Tem. Pastor, tem como ser crente e falho? Tem. Pastor, tem como ser crente com dificuldade, com necessidade do socorro do Senhor? Nós temos uma missão muito grande e não sabemos o que fazer? Tem. Agora, não tem como ser crente achando que é superior aos outros, não tem como ser crente soberbo, acreditando que tudo se resolve pela força do braço ou do grito, não tem como ser crente assim, porque o fato de ser crente é que você crê em alguém que pode fazer mais do que você. E se você não crê que você precisa de alguém que vai fazer mais do que você não precisa de nada. Você se basta. Aí você olha para o espelho e fala assim, a minha graça me basta.
nós precisamos agir com sabedoria e ter aconselhamento bíblico. Meus irmãos, como nós precisamos voltar à prática do aconselhamento bíblico. A gente tem problema, a gente escuta a televisão, entra na internet, procura um monte de tipo de coisa. Você já fez alguma coisa na sua casa que você não tinha solução, entrou no YouTube para procurar? Já ou não já? Um dia desse eu entrei lá para procurar um negócio lá. Como instalar resistência do chuveiro X e Y. Eu botei lá. Porque eu não estava entendendo a lógica do negócio, no final das contas eu chamei o pai da Clarice, ele me ajudou. Está entendendo? Uma coisa esquisita? Confuso, não era igual aos outros? Você já fez isso? Como cozinhar vagem na água? 3 minutos. Eu já procurei de tudo que vocês puderem imaginar. Até esse tipo de coisa. Quando eu não faço isso, eu ligo para minha mãe. Um dia desse eu liguei. Falei, mãe, vagem é só botar na água e esperar? Ela falou, se quiser fazer assim, pode. Se quiser fazer refogado, pode. Perguntar, gente. A gente não faz isso? Agora, como resolver um problema na minha vida, não tem lá no YouTube, não. Mas tem na Bíblia. Porque a Bíblia mostra a gente com problemas sendo resolvido por Deus, sendo restaurada. Mas a gente não tem aconselhamento mais. A gente não procura o pastor mais. A gente não procura gente mais crente que eu para me ajudar no meu problema. A gente não procura uma pessoa para poder nos caminhar conosco. A gente acha que a gente mesmo dá conta. E o problema é que não dá. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros ali tem o quê? Sabedoria. Não significa que você vai sair perguntando para todo mundo todas as coisas? Não, mas significa que de vez em quando é melhor que tenha gente mais experiente na fé para te ajudar a caminhar. É por isso que Tiago diz que a gente tem que confessar os nossos pecados o quê? Uns aos outros. Porque vai ter cura. Nós precisamos também, meus irmãos, sofrer o dano se necessário e assumir a responsabilidade. É necessário assumir a responsabilidade. Você errou? Não transfira a responsabilidade, assuma. Você pecou? Assuma a responsabilidade. Você fez mal a alguém? Assuma a responsabilidade. Quando eu olho para Zaqueu na árvore, ninguém queria conversar com ele, ninguém queria recebê-lo na sua casa, Jesus diz para ele descer depressa, porque houve salvação o quê? Na sua casa. E o que o Zaqueu faz depois desse encontro? Ele diz que vai restituir o povo que ele pegou o dinheiro. Porque ele assumiu a responsabilidade. A sua cabeça foi colocada no lugar. A gente tem que assumir as responsabilidades pelos nossos fracassos. Nós precisamos assumir as responsabilidades pelos nossos problemas. O seu problema é somente seu. Pastor, mas o pessoal lá em casa o senhor não sabe. Mas é responsabilidade sua. Tanto o pessoal na sua casa, quanto o fato de você ouvir a palavra e como você reage a essa palavra. Às vezes o nosso problema não está muito nos outros, mas está no fato de como nós reagimos ao problema. Pastor, mas está dizendo que tem gente que não faz mal a gente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você errar, quando você falhar com os outros, não transfira a responsabilidade. Quem teve irmão, quebrou alguma coisa e deixou bem quietinho para depois a mãe achar e falar que foi o outro irmão? Levanta a mão. Eu já fiz isso, a gente faz isso. Ou não é? Quem quebrou o negócio? A pessoa tem silêncio absurdo. Quem comeu o todinho que estava na geladeira? Ó, silêncio completo. Aí faz, foi fulano. Fulano nem sabe da existência do todinho. Porque a gente sempre é assim, e eu estou falando de alguns exemplos, que acontece quando a gente é o quê? Criança. Por quê? Porque desde criança a gente é ensinado a não assumir responsabilidade e transferir. Nós precisamos, meus irmãos, entender como nós lidamos com os outros e com os nossos problemas. Nós precisamos de uma certa autovariação. Nós precisamos entender que os pecados têm solução, mas esses pecados precisam estar debaixo da mão de Deus. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade, nós colocamos os nossos pecados diante de Deus. Porque nós paramos de transferir o pecado. Foi o sol, foi o vento, foi porque eu estava mal, foi porque não sei o quê, foi que não sei o que lá, foi que não sei o que lá, foi que não sei o que lá, foi que não sei o que... Não, foi você. O jeito que nós lidamos com o problema fala muito de o jeito que nós somos. E eu queria orar por você. Eu não vou
caminhar até o final, nós vamos conversar do versículo 9, 10, 11 em diante à noite, que vai entrar na parte de imoralidade, vai tratar de alguns pecados. Ah, pastor, não vou vir num culto de noite, não. Só vai falar de pecado, estou cheio. Vem assim mesmo. Por que eu tenho que apanhar sozinho e você tem que ficar em casa? Porque eu já apanhei lendo a Bíblia, já apanhei fazendo sermão, já apanhei pensando, enquanto eu sou pecador, você merece também tomar umas chicotadas de Jesus comigo, amém? Por quê? Porque a chicotada de Jesus, nós vamos ver no final do texto, que existe solução para nós. É aí que está o negócio. A gente não apanha de graça. A gente apanha lendo a Bíblia, mas tem conforto para nós depois, tem restauração, tem reparo para aqueles que precisam. O texto de versículo 11 diz, assim como alguns de vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. O que isso significa? Os coríntios, o pessoal de Corinto, era complicado? Complicado. Eles viviam em confusão? Viviam em confusão. Mas o texto diz que eles já foram o quê? Lavados. Eles já foram o quê? Santificados. Eles já foram justificados por causa do sacrifício de Jesus. No sacrifício de Jesus, nós temos restauração. No sacrifício de Jesus, nós temos justificação. O que é justificação, pastor? É quando uma pessoa era considerada injusta e por causa do sacrifício de Cristo, por causa da morte, em favor dos pecadores, agora nós podemos alcançar a justiça, e não justiça só desse mundo, mas a justiça eterna. Esses irmãos aqui que levaram a coisa para a justiça, eles não precisavam, mas levaram. Mas agora eles já estão justificados. Mesmo que alguns deles estejam errados, eles foram considerados justos. Eles estavam na fila para serem condenados, mas Jesus foi lá e pagou o preço, e eles mudaram de fila, e agora eles são justificados por Deus. Você é um justo por Deus? Você crê nisso? Você está santificado e lavado pelo Senhor? Nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã, porque nós vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde. Você que está pela internet, Deus te abençoe. Eu queria que você também estivesse conosco no culto da noite, para nós pensarmos a respeito disso. Sabe por quê, meus irmãos? Essa semana eu tive um sonho meio engraçado. O que é engraçado? Porque meus sonhos, às vezes, eles são muito confusos. E no sonho eu estava orando. E eu acordei orando. Eu acordei assustado que eu estava orando. E no sonho eu só orava misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu não sei por quê. Ah, pastor, o pastor teve revelação. Não sei o que foi, não. Sei que eu acordei orando e pedi misericórdia. Só que eu fiquei com o sentimento de que, e ainda mais que eu tenho estudado muito o livro de Corinto, que nós precisamos mais pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos botar a nossa cara no pó. Pedir perdão por aquilo que nós falamos e fazemos durante tanto tempo. E às vezes isso já está cicatrizado na nossa mente, no nosso coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se o povo pedir perdão aos pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, aí o que vai acontecer? Aí ele vai ouvir. Ele vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Mas nós precisamos nos pedir perdão pelos nossos pecados. Queria que hoje, nessa manhã, você pedisse perdão pelo seu pecado. Pedisse perdão por um pecado específico que você comete, por um pensamento que você tem, por um sentimento, às vezes, de egoísmo, de orgulho que existe dentro do seu coração. Que você, nessa manhã, no nome de Jesus, olhe para dentro do seu coração, às vezes duro, como é o meu, muitas das vezes, e perceba que dentro da igreja tem dificuldade, sim. Mas não adianta ficar falando mal da igreja. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. Você está falando mal de você mesmo. Em vez de se ajudar, você está trazendo mais dificuldade. Tá bom? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde de todo mal, de todo perigo, mas que tudo aquilo, Senhor, que não venha do Senhor, que o Senhor retire de nós, que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia da nossa igreja, misericórdia das nossas vidas, misericórdia dos nossos pecados, porque nós somos pecador.
nos guarde, Senhor, e nos leve em paz, em segurança nessa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra e que à noite, Senhor, nós possamos estar aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus que nos restaura, o Senhor é um Deus que nos cura, o Senhor é um Deus que nos salva. É isso que nós te pedimos. E agora o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito estejam sobre nós nessa manhã e sobre a igreja em toda a terra. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.